Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Aqui é o professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma correção de um trabalho que eu passei de porcentagem para os meus alunos do primeiro ano. Então eu resolvi postar porque se vai ajudar meus alunos, pode ajudar você também. Certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque toda vez que eu postar, o YouTube avisa você e você fica atualizado com o conteúdo do canal, certo? E no final, se você gostar, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e se tiver qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, certo? Vamos para a resolução, a listinha de 10 exercícios. Então, o primeiro exercício está aqui na tela. Deixa eu pegar a canetinha aqui já. Então, ó. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresentou a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, referente a 2016, que, em um de seus tópicos, investigou pessoas de 14 anos ou mais que realizam algum tipo de trabalho. Em seu módulo, Outras Formas de Trabalho, a pesquisa apontou que 3,9% dessas pessoas entrevistadas nesse tópico praticou o trabalho voluntário. Então, tem uma população aí que praticou trabalho voluntário. Essa porcentagem equivale a 6,5 milhões de brasileiros na faixa etária. Considere que em 2016 havia N milhões de brasileiros com 14 anos ou mais que realizaram algum tipo de trabalho. De acordo com o texto, é correto afirmar que o valor de N é... Então vamos lá, como é que a gente faz esse exercício? A gente pode fazer através de uma regrinha de 3, a gente pode fazer assim, 3,9% equivale a 6,5 milhões. Então vamos pensar que isso aqui está em milhões, tá? E aí 100% equivale ao N, que é o que ele quer, né? Multiplicando isso cruzado, vai ficar assim, 3,9 vezes N, que é igual a 6,5 vezes 100. Tá, aí aqui, eu vou ter N é igual 6,5 vezes 100 vai dar 650. E aí aquele 3,9 que estava multiplicando N, ele passa dividindo. E aí fazendo essa divisão, 650 dividido por 3,9, a gente vai achar 166,666. Vai dar uma dízima periódica, certo? Então, só que esse número aqui, ele está em milhões de habitantes. Então, como é que a gente responde esse exercício? O N é 166,7 aqui, né, arredondando, né? Milhões de habitantes. Então, essa é a população que responde o exercício 1. Certinho? Então, vamos para o exercício 2. O gráfico mostra o consumo médio de gasolina em quilômetros por litro dos veículos de uma revendedora de automóveis. Com base no gráfico, é correto afirmar que a quantidade de veículos da revendedora que percorrem 10 ou mais quilômetros com 1 litro de gasolina corresponde a tantos por cento do total de veículo da loja. Considere que em cada classe do intervalo ele é fechado no limite inferior, ou seja, aqui o 8 ele faz parte da segunda coluna, não da primeira, certo? E ele é aberto, cadê? Vamos ler de novo, Considero que em cada classe o intervalo é fechado no limite inferior e aberto no limite superior. Então aqui, o 8 ele faz parte do segundo, não do primeiro, certo? O 10 aqui, ele faz parte do terceiro, não do quarto. Então, o número aqui tem uma divisão estratégica. Agora vamos contar os carros. Se você contar aqui, 6 mais 8 mais 10 mais 12 mais 14, a gente tem aqui um total de 50 carros. Então, dá para fazer esse exercício assim, Ele fica até bem simples. 50 carros.
Agora, se a gente olhar para aqueles que consomem 10 ou mais aqui, ó, essa coluna entra, certo? E essa coluna tem a ver com o número 12. Essa coluna entra e essa coluna tem a ver com o número 14. E essa terceira coluna aqui também entra, que tem a ver com o número 8. Deixa eu apagar as outras marcações que eu fiz de amarelo aqui. Então, ó, os carros que obedecem aí, que eu vou chamar de X, eles são 14 mais 12 mais 8. É isso? 14, 12 e 8. Então, vamos lá, ó. Se eu somar isso aqui, 14 mais 12 dá 26. Aí 26 mais 8, eu tenho que o x é 34. Para descobrir a porcentagem, o que eu faço? Eu pego o total de carros que obedecem o que eu quero e divido por o total de carros que existem na loja. Bom, 34 sobre 50. Se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, isso vai dar 68 dividido por 100. E 68 dividido por 100 é a mesma coisa que 68%. Então, isso aqui responde o exercício número 2. Tranquilo? Vamos para o nosso exercício número 3. Então, um exercício bem extenso aqui, ó. Tem as medalhas, certo? Então, ó, o infográfico apresenta o número de medalhas de ouro, prata e bronze, indicadas pelos numerais 1, 2 e 3, para os 3 esportes, vela, judô e atletismo, em que o Brasil mais recebeu medalhas desde 1920, quando participou de sua primeira Olimpíada. Com base nos dados apresentados no infográfico, considere as seguintes afirmações. Então, vamos ler a primeira afirmação aqui, ó. O número total de medalhas conquistadas no judô corresponde a mais de 20% do total de medalhas conquistadas pelo Brasil nos 3 esportes. Então, eu vou contar as medalhas primeiro aqui, ó. Primeiro eu vou contar o total de medalhas conquistadas no judô. Então, a gente tem que contar essas medalhas aqui, ó. Contando as medalhas do judô, você vai perceber que no total foram 24 medalhas no judô, certo? Agora, se eu contar o total de medalhas, todas as medalhas, não importa se é prata, ouro ou bronze, eu vou ter um total de 62 medalhas, certo? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou calcular 20% de 62. Então, ó, 62 vezes 0,2. Quando eu faço essa multiplicação, ó, 2 vezes 2 vai dar 4 e 2 vezes 6 vai dar 12. Então, vai dar 12,4. Ele falou que o número total de medalhas conquistadas com judô corresponde a mais de 20%. 20% é 12,4. Como foi 24, então essa daqui, ó, a primeira tá ok. Firmeza? Então, a primeira tá certa. Se a primeira tá certa, vamos para as alternativas. Aqui ele está falando que é apenas 1. Aqui ele está falando que é apenas 2. Então, essa aqui já está fora. Apenas 3. Essa daqui também já está fora. Apenas 2 e 3. Ó, essa daqui também já está fora, porque a 1 está certa. Então, ó, 1, 2 e 3. Eu só estou em dúvida entre a A e a E. O que vai decidir para mim? Eu vou fazer a segunda. Vou analisar a segunda. Se a segunda der certa, a alternativa E é a correta. Beleza? Então vamos lá. Vou até fazer de outra cor aqui. Vou fazer de roxo. Aí aqui, ó, vamos pegar outro marca-texto. O número de total de medalhas de ouro conquistadas na vela corresponde a 50% do total de medalhas de ouro conquistada pelo Brasil nos 3 esportes. E aí o que eu fiz, ó? Então, medalhas de ouro da vela. Então, ó, vela é o esporte e as medalhas de ouro. Quando você conta as medalhas de ouro da vela, que são essas aqui, ó, dá um total de 8 medalhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
certo? Agora ele fala assim, ó, o número de total de medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil nos 3 esportes. Então vou colocar assim, ó, TO, o total de ouro, certo? O total de ouro é 17. Beleza? Então aqui, ó, 17. Quanto que é 50% de 17? 50% de 17 é a metade de 17. A metade de 17 é 8,5. Então, ó, ele está falando, ó, o número total de medalhas de ouro de vela corresponde a menos de 50%. Bom, o que ele deu é 8. O que eu achei foi 8,5. Então, realmente é menos. Então, a 2, o item 2, também é verdadeiro. Bom, eu só estava em dúvida entre a A e a E. Bom, a A está falando que é apenas a 1, mas não é apenas a 1, porque eu já achei a 1 e a 2. Então, ó, a alternativa certa é a alternativa E. Então, assim que a gente faz esse tipo de exercício aí. Vamos analisando as alternativas, certo? Vamos para o nosso próximo exercício, que é o exercício 4. Então, vamos analisar esse exercício aqui, ó. As revistas X, Y e Z são publicadas por uma mesma editora. A assinatura da revista Y custa o triplo da assinatura da revista X. E a da Z custa 2/3 da assinatura da Y. Então vamos organizar isso aqui, ó. Vamos pensar aqui que é o preço. Certo? Então eu tenho X, preço Y e preço Z. Certo? Preço das 3 revistas. Ele fala que a revista Y custa, ou seja, ela é igual ao triplo da assinatura da revista X. Então ela é igual a 3x, certo? E a revista Z custa 2/3 de Y. 2/3 de Y. Só que quem é o Y? O Y é 3x. Então vai ficar assim, ó. 2/3 de 3x. E aí o que eu posso fazer aqui, ó? Posso eliminar esse 3 aqui, ó. E deixar só o 2x. Certo? Então, eu já tenho o preço. Se eu pegar uma revista X, uma revista Y e uma revista Z, se eu fizer assim, ó, X mais Y mais Z, se eu pegasse uma de cada, quanto que eu ia gastar? 6x, certo? Só que isso daqui que eu fiz é sem desconto. Aí o que ele falou depois, ó? Vamos lá, vamos entender o que ele fez. Ele falou o seguinte, deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Em uma promoção de assinaturas com o objetivo de conquistar novos assinantes, a editora ofereceu descontos de 10, 50 e 90% nos preços das assinaturas da revista X, Y e Z, respectivamente. Então, 10 é do X, 50 é do Y e 90 é do Z. Para quem assinasse as 3. Isso era só para quem assinasse as 3. Nessas condições, calcule o desconto percentual obtido por uma pessoa que assinou as 3 revistas. Vamos ver quanto essa pessoa economizou. Então, ó, se ela ofereceu, vamos pensar na revista X. O pessoal assinou as 3, né? Então, X, Y e Z. Vamos pensar na X. Se ela teve 10% de desconto, quanto que ela pagou pela revista? Ela pagou só 90% da revista, certo? Agora vamos pensar na revista Y. Bom, se ela teve um desconto de 50%, quanto que ela pagou? Ela pagou só 50%. E se eu pensar na revista Z? Bom, se teve um desconto de 90%, então ela pagou 10%. Então, como é que eu vou escrever isso? Isso aqui eu vou escrever assim, ó. X vezes 0,9, que é o 90%, certo? Mais, porque ele assinou todas, né?
50%, ó, é y vezes 0,5, só que eu não vou escrever y. No lugar do y, ó, no lugar do y, o que eu vou escrever? 3x. Então, eu vou escrever, ó, 3x vezes 0,5 mais o z. Só que no lugar do z, o que eu vou escrever? Eu vou escrever 2x. Então, vai ficar, ó, 2x vezes 0,1. Então, se eu somar isso aqui, ó, eu tenho 0,9x mais, se eu multiplicar aqui, ó, 3 vezes 0,5 dá 1,5x. E aqui, ó, 2 vezes 0,1 vai dar 0,2x. Somando tudo isso, 0,9 mais 1,5 dá 2,4, mais 0,2 dá 2,6x. Certo? Então, vamos pensar. Ele pagou isso aqui pela assinatura. Só que o preço real era esse daqui. Quanto que ele teve de desconto? Então, para calcular o desconto, o que eu vou fazer? O 2,6 dividido pelo o 6x. Para descobrir quanto que ele está economizando. Então, vamos fazer essa continha aí para matar esse exercício. Essa continha vai ficar assim, ó. Bom, isso aqui foi o que ele pagou, certo? Isso daqui é o valor real. Então, fazendo essa conta, eu ainda não descubro o desconto. Eu vou descobrir quanto que ele está ganhando aqui. Então, ó, aqui ainda não é o desconto. Quanto que ele está pagando, então eu vou colocar um P, quanto que ele está pagando do preço original. Fazendo essa continha, vai dar 0,4333 infinitamente. Então, ele está pagando 43,33% do preço original. Era para ele pagar 6x. Ele está pagando só 2,6x. Então, ele está pagando 43,33% do preço original. Agora, para descobrir o desconto, o que eu faço? Eu faço 100% menos 43,33%. Fazendo essa continha aqui, a gente vai achar 56,67%. Então, esse valor aqui, ó, é o valor do desconto que ele teve. 56,67%. Então, ele está saindo muito no lucro aí se ele assinar as três, né? Pagando menos da metade. Então, a resposta do exercício é essa daqui, ó. Porque ele está perguntando, ó, calcule o desconto percentual. Então, o desconto percentual é o 56,67. Certinho? Vamos para o próximo exercício. Uma piscina tem capacidade de 2.500.000 litros. Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de 6.000 litros de água por minuto. O mesmo sistema foi instalado em uma segunda piscina, com capacidade de 2.750.000 litros, e regulado para ter uma vazão também constante. Vazão é o quanto que sai de água num determinado intervalo de tempo. Nesse caso aqui, ó, da primeira, a cada 1 minuto sai 6.000 litros. Tá. Ele fala assim que a segunda vai ter uma vazão constante e vai ser capaz de encher a bomba em um tempo 20% maior que o tempo gasto para encher a primeira. A vazão do sistema de abastecimento da segunda piscina é dada por... Então, a gente pode fazer assim, ó. Vamos pensar na primeira piscina. Vou chamar de P1, certo? O que é a vazão dela? A vazão é quanto tem de água dividido por isso aqui, ó. É volume dividido por tempo. Vazão, deixa eu escrever aqui, ó.
Vazão é o volume por tempo. Certo? Então vamos lá. A primeira piscina, o que vai acontecer? Ela tem 2.500.000 litros. Se eu dividir por 6.000, eu vou descobrir o tempo que ela vai demorar para esvaziar ou para encher, né? Então, ó, aqui eu vou cortar os 3 zeros e vai sobrar o 2.500 sobre 6. E isso daqui está em minutos. Se eu dividir 2.500 por 6, vai dar uma dízima periódica. Então, eu vou deixar aqui quietinho. A segunda piscina, ela tem 20% a mais da vazão dessa outra aí. Então, ela tem 2.500 dividido por 6, que é a vazão da primeira, e tem 20% a mais. Aumentar 20% é multiplicar por 1,2. E aí, quando eu faço essa multiplicação, isso aqui vai dar 500 minutos. Então, ó, essa multiplicação aqui dá 500 minutos. Se você fizer, ó, 1,2 dividido por 6, fazer assim, ó, 1,2 dividido por 6. Se eu dividir por 6, o que vai acontecer aqui, ó, simplificando essa fração? Então, 12 é a metade de 6, né? Então, aqui vai ficar 1, certo? E aí você tem, ó, 12 dividido por 6, isso dá 2. Como tem uma casinha aqui, ó, é 0,2, então vai dar 0,2, certo? E 0,2 é 20% desse cara aqui, ó. 20% de 2.500 dá 500. Então, tem várias maneiras de você pensar. A vantagem da porcentagem é que ela te abre um leque aí de possibilidades. Beleza. Bom, o que eu sei agora? Que a vazão da piscina 2 é 500 minutos. Vai demorar 500 minutos lá para esvaziar ela, certo? Agora ele quer saber a vazão. A vazão é o volume no tempo, certo? Então, a vazão é o volume que cabe de água lá, que é 2.750.000 dividido pelo tempo que ela demora para encher ou para esvaziar, né? Então, vou colocar aqui litros, né? Então, vai ficar litros por minuto a vazão. Então, vou cortar 2 zeros aqui, vou cortar 2 zeros aqui, e a gente faz essa divisão. Fazendo essa divisão, a gente chega em 5.500 litros por minuto. E aí, cadê a alternativa? A alternativa é a alternativa D. Certo? E aí a gente fecha esse exercício e vai para o próximo. Então a gente teve, dos 5 exercícios que a gente fez até agora, vamos recapitular. A gente teve 2 exercícios de alternativa. Vamos para o nosso 6º exercício. Em um grupo de pessoas, 15% tem uma altura superior, ó, mais de 1,80. Certo? 45% medem entre 1,70 e 1,80. Então, tem mais de 1,70 e menos de 1,80. Certo? Tá ali no meio. E o restante, que são 24 pessoas, tem estatura menor que 1,70. Isso daqui são 24 pessoas. Bom, se eu olhar para cá, ó, eu tenho 15, 45, 60%, se eu somar esses dois. Então, essa galera aqui, ela corresponde a 40%, porque se eu somar esses três aqui, tem que dar 100%.
Calcule o número de pessoas que mede entre 1,70 e 1,80. Então, ele quer saber quantas pessoas tem nessa faixa aqui, ó. Então, eu tenho que chegar no 45%. E olha a vantagem de trabalhar com porcentagem, ó. Eu sei que 40% são 24 pessoas. Se eu dividir por 8, olha o que vai acontecer. Se eu dividir os dois lados por 8, 40 dividido por 8 dá 5, então fica 5%. E 24 dividido por 8 dá 3. Então 5% equivale a 3 pessoas. Aí agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar por 9. Por quê? Porque 9 vezes 5 dá 45%. Que é justamente o que eu quero. Isso daqui vai dar 27. Então, ó. Acabou o exercício. 27 pessoas. Então, a porcentagem permite isso pra gente. A gente fazer algumas continhas aí sem ficar tendo que decorar fórmulas. Vamos para o próximo, para o 7º exercício. Bom, no período de um ano, certa aplicação financeira obteve um rendimento de 26%. No mesmo período, porém, ocorreu uma inflação de 20%. Então, é correto afirmar que o rendimento efetivo dessa poupança, dessa referida aplicação, né, ele não fala que foi uma poupança, foi de quanto? Então, a inflação, ela desvaloriza o seu dinheiro. Então, ó, a inflação de 20%. É como se você tivesse ganhado 26, mas você perdeu 20. Então, como é que a inflação impacta aí o nosso dinheiro? Vamos ver isso agora. Para fazer essa continha aqui, ó, eu vou explicar para você de duas maneiras. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa primeira opção. Para calcular o rendimento efetivo, o que a gente faz? Bom, eu tenho uma aplicação qualquer. Então, eu vou chamar essa aplicação de A, certo? Como ela teve um rendimento de 26%, então eu vou colocar aqui, ó, 1,26, certo? Só que eu tenho que descontar a inflação. Descontar a inflação é dividir pela inflação. Então, a mesma aplicação, ela sofreu um impacto de 20% da inflação. Esse Azinho aqui vai cortar com esse Azinho, e aí a gente faz essa divisão aqui, ó. 1,26 dividido por 1,20. Então, o que eu estou te falando? Que o rendimento é o lucro que eu tive, né? Então, ó, o lucro, né? Dividido pela inflação. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou tirar o lucro. Vou escrever aqui, ó. O novo valor, certo? Dividido pela inflação. Assim que eu calculo o rendimento. Fazendo essa divisão, vai dar, ó. Posso desconsiderar a vírgula, por quê? Porque tem duas casas depois da vírgula aqui, ó, e duas casas aqui. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 120, 120. Para 126, 6, certo? Aí eu vou acrescentar um zero aqui. Quando eu acrescento um zero, eu coloco vírgula. 60 é menor que 120, então eu coloco um zero aqui. E aí eu acrescento outro zero. 600 dividido por 120 dá 5. Então essa divisão dá 1,05. E 1,05 significa falar que o aumento efetivo é de 5%. Então, ó, aumentou 5%. 1,05 aumentou 5%. Vamos pensar de uma maneira mais prática. Vamos pensar que eu tinha R$100 aplicado. A minha aplicação era de R$100, certo? Aí teve um rendimento de R$26. Aí o novo valor dela passou a ser a R$126, certo?
Aqui eu só calculei o rendimento bruto, é o que a gente chama de rendimento bruto. Agora, como é que a gente calcula a inflação? Vamos pensar na mesma aplicação, certo? Aí, aqui, ó, que era R$ 100, vamos transformar ela em 120, certo? E aí você pode pensar assim, ó, peraí, deixa eu colocar o negócio da grana aqui, assim, ó, 120. Vamos pensar, você tinha R$ 126, certo? Você tinha R$ 100. Aí você comprava alguma coisa com esses R$ 100. Aí você teve um aumento de R$ 26 no seu dinheiro. Então você tem 126 agora. Só que aquela coisa que custava 100, agora ela não custa 100. Ela custa 120. Então não aumentou só o seu ganho, tudo que você gasta também aumentou 20%. Então, quando eu faço essa diferença aqui, ó, quando eu faço 126 menos 120, eu tenho uma diferença de R$ 6. Esses R$ 6 é quantos por cento, representa quantos por cento nesse 120? R$ 6 é X% de 120. E aí eu vou calcular esse X, certo? Mas esse valor é fácil de calcular, porque ó, eu tenho 120. 10% de 120 é 12. Então, 5% de 120 é a metade, é 6. Por isso que aqui deu 1,05, 5%. Então, como a inflação ainda foi menor do que o rendimento, eu tive um rendimento de 5%. Às vezes a gente faz só o 26 menos o 20 e acha 6% e tá tudo certo. Não, deu uma diferença de R$ 6 e esse R$ 6 equivale a 5% aí de diferença comparando com a inflação, certo? Então, eu poderia pensar assim, de uma forma mais algébrica, né, usando a fórmula, e poderia pensar assim também. Sempre dá certo. Vamos para o nosso próximo exercício. Então, tá aqui, ó. Ana, Beto e Cléo fizeram as seguintes afirmações a respeito de cálculos com porcentagem, em que x e y são valores positivos. Olha o que a Ana afirmou. X% de y é sempre igual a y% de x. Isso é verdade, ó, porque, ó, vamos ver. Se eu pegar aqui, deixa eu pegar minha caneta, x% de y. Como é que calcula isso? É x%, o d é a multiplicação e y. Isso aqui é a mesma coisa que xy sobre 100, certo? Agora, se eu quisesse calcular y% de x, olha como é que ia ficar. Y sobre 100 vezes x. Só que a ordem das letras aqui no produto não importa, né? Isso aqui também ia ficar x sobre y, x vezes y sobre 100. Então, a Ana está correto. Quem tiver correto, eu vou pintar de azul. Quem tiver errado, eu vou pintar de amarelo. Bom, vamos analisar as alternativas. A Ana está correta. Então, pode ser essa. Só a Cléo está certa. Está errada essa. Beto e Cléo apenas. Está errada essa. Beto apenas. Também está errada. Ana, Beto e Cléo. Então, essa daqui pode ser também. Olhando para isso, ó, quem vai definir a minha alternativa aí é o Beto. Porque, ó, se o Beto tiver certo, não pode ser a A. Então vai ser a E. E se o Beto tiver errado, eu tenho certeza que é a A. Beleza? Então vamos ver o que o Beto falou. Um desconto de x% sobre y, seguido de um acréscimo de x% sobre o valor após o desconto, sempre resulta em y. Então vamos trocar esses caras aqui por números para a gente entender. Ó.
um desconto de 5% sobre R$ 100, seguido de um acréscimo de 5% sobre o valor após o desconto, sempre volta no Y, sempre volta no 100. O que ele está me dizendo? Que se eu pegar R$ 100 e tirar 5%, se eu pegar R$ 100 e tirar 5%, deixa eu escrever esse R$ 100 aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. R$ 100 menos 5%, isso daqui dá R$ 95, certo? R$ 95. Aí ele tá falando assim para mim, ó. E se eu pegar R$ 95 e somar 5%, eu volto nos R$ 100. É isso que o Beto tá afirmando, certo? Vamos ver se isso é verdade, ó. 10% de R$ 95 equivale a 9,50. Só que 5% equivale a metade disso, que é o 4,75. 4,75. Então, se eu acrescentar 5%, eu vou estar somando aqui R$ 4,75. E isso daqui vai dar R$ 99,75, ó. Não vai dar 100. Então, ó, o Beto tá errado. Bom, se o Beto tá errado, então só a Ana e o Cléo. Por quê? Por que eu nem vou fazer a Cléo? Porque eu só estava em dúvida entre a E, que era Ana, Beto e Cléo, e entre Ana e Cléo. Bom, o Beto eu sei que está errado. Se o Beto está errado e as outras alternativas eu descartei, a alternativa certa é a alternativa A. Então, a gente tem que aprender aí a trabalhar com as questões alternativas. Vamos para o nosso próximo exercício. Bom, o exercício do Enem. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano, foram entrevistadas 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa foram indicados no gráfico, que está ali. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é... Então, vamos lá. Esse cara trabalha. Ele trabalha e estuda, certo? Esse cara também trabalha. Então, ó, tem esses dois caras que trabalham. 45,2 mais 13,6, certo? 6 e 2 vai dar 8. 5 mais 3 também dá 8. E 4 mais 1 dá 5. Então, eu tenho 58,8, certo? Por enquanto. E aí, para fazer essa continha, a principal dúvida que surge é: eu coloco esse cara ou não? Por conta disso aqui, ó. Fez a pesquisa sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Então, ele separou em grupos aqui. Quem trabalha, quem estuda, quem trabalha e estuda, quem não estuda e nem trabalha. Mas a palavra trabalho tem que estar envolvida. Então, esse cara aqui, ele realmente não entra, certo? Então, o certo mesmo é só mexer com 58,8%. Então, o que eu faço? 58,8% é a mesma coisa que 0,588. Isso aqui é a mesma coisa que 58,8% na forma decimal. E aí, o que eu tenho que fazer? 363 mil vezes 0,588, certo? Então, vamos fazer. 8 vezes 3 dá 24, aí vai 2. 8 vezes 6 dá 48, mais 2 dá 50, aí vai 5.
8 vezes 3 dá 24, com 5 dá 29. Mais, vamos apagar aqueles restinhos ali e vamos pegar outra cor. Bom, como é 8 de novo, vai dar 4, 0, 9 e 2. Aí mais e mais, vamos voltar aqui para o 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Aí vai 1. 5 vezes 6 dá 30, mais 1, 31. Aí vão 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Então vai ficar assim, ó. Vamos ver se a gente vai acertar. 4, 9 mais 5 dá 14. Aí vai 1, 9, 10, 12, 13. Aí vai 1. E agora, ó, 8 mais 2 dá 10, com 1 dá 11. Aí fica aqui, e vai 1. E 1 mais 1, 2. Então, o total de pessoas que trabalham aí nesse grupo, vou colocar aqui, ó, quantidade de pessoas é 213.444 pessoas trabalham aí. Os jovens, né, que trabalham. Então, um exercício aí só para você analisar corretamente o gráfico. Vamos para o próximo e último. Então, ó, João gastava mensalmente 10% do seu salário com o plano de saúde da família. Um aumento de 15% no preço desse serviço proporcionou um acréscimo de R$ 120 em suas despesas mensais. O salário de João em reais era... Então vamos pensar assim, ó. 15% implica em R$ 120, certo? 15% de aumento no plano de saúde impactou em R$ 120 as despesas do João. Se fosse 10%, ou vamos colocar 5%. Se fosse 5% de aumento, bom, 15 para sair para o 5, divide por 3. 120 divide por 3. Vai dar R$ 40. Então, se fosse 5%, seria um impacto de R$ 40. Se fosse 10%, do 5 para o 10, multiplica por 2. Seria R$ 80. E isso daqui vai me ajudar a resolver o exercício. Esse carinha aqui vai me ajudar a resolver o exercício. Porque o que ele está falando para mim? Ó? Que se fosse 10%, teria um impacto de R$ 80, certo? Bom, se 10% corresponde a R$ 80, então quanto que era o plano de saúde? O plano era 80 vezes 10. Então, ele pagava de plano R$ 800. Então, ele pagava de plano R$ 800. Beleza? Só que agora ele está pagando 800 mais 120. Ele está pagando 920. Beleza. Ele fala assim, ó. João gastava 10% do seu salário no plano de saúde. Então, se ele gastava, quanto que era o plano dele? O plano dele era 800. E 800 era 10% do salário dele. Então, para descobrir o salário, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 800 e multiplicar por 10. E aí eu vou achar o salário do nosso amigo João aqui, que era um salário antes, né? Antes não, o salário dele é R$ 8.000, certo? Então, o salário dele é R$ 8.000. E aí, para você ver como impacta, ó, ele ganhava 8.000. Então, ele gastava 800 com plano de saúde. Agora, ele gasta 920. Então, você percebe aí, ó, que o aumento não acompanhou o salário dele não aumentou também 15%. Porque se o plano aumenta 15 e o salário aumenta 15, tá tudo tranquilo, mas isso não aconteceu. Mas, para finalizar aqui, ó,
A resposta do exercício, R$ 8.000 era o salário do João. Tranquilo? Então, finalizada aí a lista. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que você tenha ido bem no trabalho. E toda vez que eu puder, eu vou estar postando uns vídeos aí para estar ajudando e deixando gravada a resolução para que vocês tenham material para estudar, certo? E se você não é meu aluno presencial, espero que você tenha gostado também. Não esquece de se inscrever no canal, porque isso é importante. Você me ajuda e eu te ajudo aqui, certo? Então, qualquer coisa, coloca aí nos comentários. Até a próxima e fui!